Muito bem, galera. Então, a parte 2 aqui dessa apresentação sobre a CNV, nós, na parte um a gente introduzia aí, né, a minha visão até sobre a CNV, por que que nós devemos falar sobre a CNV. Depois eu passei por uma rápida história aí, que o Marshall inicia, introduz aí o livro, bem legal, inclusive. Depois fizemos essa reflexão, será que é da nossa natureza receber e dar com compaixão? E depois falamos sobre esse monte de elementos aqui, que tem a ver com esse tópico, que é o que o Marshall chama de comunicação alienante da vida, que basicamente é uma comunicação que gera violência, tá? Na visão dele, é a comunicação que gera violência. Agora, nessa parte 2 a gente vai partir aí para a comunicação que seria a responsável pela não violência, né? Ou seja, seria o contraponto aí dessa comunicação que aliena, enfim, que quando ele fala aliena da vida, é que nos aliena dos nossos sentimentos e das nossas necessidades, e dos sentimentos e necessidades dos outros, né? A gente vai falar bastante sobre isso agora, quando a gente for, né, nesse momento que nós vamos entrar aqui, então, nos elementos aí da comunicação não violenta. A primeira coisa que é interessante a gente trazer é a forma mais elevada da inteligência humana. O que que o Marshall quer dizer aí com a forma mais elevada da inteligência humana? Quem falou isso foi esse senhorzinho aqui, ó, filósofo indiano John Krishnamurti. Basicamente ele dizia que a forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de você observar sem avaliar, tá? Aqui, aí o Marshall fala, né? O primeiro componente, então, da CNV acarreta necessariamente separar observação e avaliação. Precisamos observar claramente sem acrescentar nenhuma avaliação o que vemos, ouvimos ou tocamos que afeta a nossa sensação de bem-estar, tá? Então, quando a gente falou lá da comunicação alienante de vida, o que que a gente estava falando, né? Estava falando sobre, principalmente, as comunicações quando a gente faz juízo, são juízos moralizantes, né? Ou seja, quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é ruim, quem merece punição, né, ou não, e quem merece recompensa, todas essas avaliações são avaliações. Não necessariamente uma observação daquilo que é perceptível e daquilo que é observável pelas outras pessoas também. Ou seja, essas avaliações elas passam por um filtro na minha cabeça, elas passam por uma interpretação dentro da minha cabeça. Então essa avaliação depende de quem está avaliando. A observação não. Observação, qualquer um, quando eu relato uma observação, qualquer um vai entender a mesma coisa. Olha só. Fernando está comendo biscoito. Essa é uma observação. Agora, quando eu digo Fernando está comendo ferozmente o seu biscoito, aí já tem uma avaliação. Para alguns vai significar alguma coisa, para outros vai significar outra. Tá? Essa capacidade, inclusive essa capacidade, obviamente, de avaliar, né, de a gente colocar adjetivos dentro da nossa fala, ela é muito boa para a gente contar histórias. Então é muito mais legal você dizer que o Fernando come ferozmente o seu biscoito. É mais interessante, né? Dá mais humanização para aquela história. Mas, dentro de uma comunicação, é importante que a gente evite essas coisas. A gente não está contando história. Embora, né, estejamos relatando uma coisa que está acontecendo, mas a gente quer o máximo que evite subentendido, o máximo que evite desentendidos, o máximo que evite esse conflito de percepções, esse conflito aí que acontece quando eu atesto uma observação imbuída de avaliações, e aí o outro pode discordar. Uma vez que o outro discorde, a gente não está discordando daquilo que foi visto, daquilo que aconteceu, mas da avaliação. E aí, meu amigo, a gente começa numa outra discussão. Beleza? Então, o macho continua aqui. Para a maioria de nós, é difícil fazer observações que sejam isentas de julgamento, crítica ou outras formas de análise sobre as pessoas e seu comportamento. E aqui ele traz uma história, né? E começa com essa ponta aqui. Ele fala mais do que a boca. Talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre isso. Eu vou passar aqui para essa história, tá? O mais rapidamente possível. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui de uma maneira que vocês consigam ver. Muito bem, vou chegar um pouquinho para cá. Ok, então, adquirir aguda consciência dessa dificuldade, das dificuldades de a gente separar observação de avaliação, quando trabalhei numa escola primária, onde eram frequentes as dificuldades de comunicação entre os professores e o diretor. A Secretaria de Ensino havia me pedido que os ajudasse a resolver conflito.
Eu deveria conversar primeiro com os professores e depois com esses e o diretor juntos. Iniciei a reunião perguntando aos professores: o que o diretor está fazendo que entra em conflito com as necessidades de vocês? A resposta foi rápida: ele fala mais do que a boca. Eu havia pedido uma observação, mas embora a expressão falar mais do que a boca me desse algumas informações de como aquele professor avaliava o diretor, ela descrevia o que aquele professor, ah, cadê? Ela descrevia o que este dissera ou fizera. Ah, não, minto. O que o diretor dissera ou fizera, que levara o professor a interpretar que ele falava mais do que a boca. Quando assinalei isso, o outro professor disse: sei o que ele está querendo dizer. O diretor fala demais. É porque aqui, obviamente, ele fala mais do que a boca, é uma metáfora, uma analogia, uma hipérbole, sei lá o quê. Então, assim, é bom a gente sempre evitar essas coisas, certo? E aí, chega um outro professor achando que o instrutor, no caso o macho, não tinha entendido o que o cara tava falando, o que significa essa ironia, ou essa... Ironia não, né? Essa hipérbole, sei lá, essa metáfora de falar mais do que a boca. Ele falou: não, eu sei o que ele tá querendo dizer. Como se não fosse óbvio o que o cara tava querendo dizer. Então o diretor fala mais que a boca. Em vez de uma observação clara do comportamento do diretor, era mais uma vez uma avaliação de quanto o diretor falava. O terceiro professor então declarou: olha, ele acha que é o único capaz de dizer algo que vale a pena. Esse outro professor relatou. A gente tá aqui, ó. Expliquei que inferir o que a outra pessoa pensa não é a mesma coisa que observar o seu comportamento. Presta atenção, né? Inferir o que a outra pessoa pensa não é o mesmo que observar o seu comportamento. É observar e atestar aquele comportamento. É o objetivo. Por fim, o quarto professor recou: ele quer sempre ser o centro das atenções. Quando apontei que aquilo também era uma inferência do que a outra pessoa está querendo, né? Das intenções da outra pessoa, dois professores disseram em coro: essa sua pergunta é muito difícil de responder. Olha que louco, né? E aí, mais tarde, né, eles foram identificando e tal, não sei o quê. E basicamente é o seguinte: depois eles foram conversar, aí ele explicou, basicamente, falou: cara, galera, é isso, ó, vocês têm que entender que quanto mais vocês trazem avaliações, julgamentos, mais resistência existe, né? Comentários de caráter avaliador, e tal. Isso prejudica a comunicação e diminui as chances de você ter uma resposta positiva àquilo que vocês estão pedindo e tudo mais. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Beleza. Deixa eu ver. Ok, blá, blá, blá. Aí aqui é interessante. E aí eles foram lá conversar com... O Marshall alinhou isso com eles foram lá conversar com o diretor. Aí o que acontece? Nunca tinha feito uma... Ok, concordaram em trazê-lo à baila quando nos reuniões... Ok. Quase tão logo começou... Aí eles começaram a reunião com o diretor. Quase tão logo... E o Marshall junto. Começou a reunião geral, entendi o que os professores estavam falando. Não importando o que estivesse sendo discutido, o diretor sempre dizia: isso me lembra de quando... E papapá, iniciava uma história. E aí o Marshall esperou alguém, os professores expressarem seu mal-estar com o comportamento do diretor. Entretanto, e aí que é interessante, né? Em vez de uma comunicação não violenta, eles aplicaram condenação não verbal. Alguns reviraram os olhos, outros bocejavam, outros ficavam olhando o relógio, enfim. Aguentei essa situação penosa até que finalmente perguntei: alguém aí vai dizer alguma coisa? Aí seguiu-se um silêncio constrangido. O professor que havia se pronunciado primeiro em nossa reunião anterior criou coragem, olhou direto para o diretor e disse: Ed, você fala mais do que a boca. Então, galera, esse aqui é um baita de um exemplo para a gente entender como que é difícil a gente né, tirar esse velho hábito, né? Então, como mostra essa história, nem sempre é fácil nos livrarmos dos velhos hábitos e dominarmos a capacidade de separar os professores de avaliação. É claro que esse professor aqui, quando ele disse isso, ô diretor, você fala mais do que a boca. É óbvio que ele queria dizer: Ed, olha só, cara, quando a gente tá aqui numa reunião, e você interrompe a reunião e começa a contar uma história, cara, isso aí prejudica o nosso tempo, porque a gente poderia estar dando aula, a gente poderia estar preparando aula, a gente poderia estar sendo mais produtivo na sala, mas aí a gente acaba perdendo tempo quando... Em vez do cara falar isso, ele fala: Ed, você fala mais do que a boca. Talvez esperando o resultado
né, positiva, assim, ele tem uma intenção positiva por trás do de você falar mais do que a boca. Só que a gente tá acostumado, talvez, pelo menos esse professor, estava acostumado a responder dessa maneira, a fim de conquistar aquilo que ele queria, né. As coisas talvez que ele conseguiu na vida foram, através disso, ele foi educado talvez a conseguir as coisas dessa maneira. A gente vai ver aqui que existem várias outras formas aí, de comunicação que a gente faz, de maneira não tão consciente assim, pedindo uma coisa que não tá clara, mas que utilizando uma estratégia que não é tão muito não é tão eficaz e às vezes até violenta, né. Nesse caso, quando o cara fala: "Ô Ed, você fala mais do que a boca", a chance desse cara se revoltar, ficar, né, nervoso, não atender o pedido, enfim, levar aquilo como um ataque, como uma afronta e não necessariamente como um cara, pô, a gente quer melhorar, a gente quer enriquecer, a gente quer, melhorar o nosso trabalho aqui, e aí a gente precisa que você, né, seja mais produtivo nas nossas reuniões e tal, enfim. É muito difícil, entende, o diretor entender isso como uma intenção positiva de melhorar as reuniões ou coisa do tipo, tá. E aí, como mostra essa história, nem sempre é fácil nos livrarmos dos velhos hábitos e dominarmos capacidades de separar os professores acabaram conseguindo, esclarecer para o diretor os atos específicos que os aborreciam, o diretor escutou de boa vontade, então disparou: "Por que nenhum de vocês, me disse isso antes?", né. Reconheceu ter consciência do hábito de contar histórias e em seguida começou a contar uma a respeito. Eu interrompi observando que novamente ele estava fazendo aquilo de novo, novamente estava fazendo aquilo. Terminamos nossa reunião desenvolvendo maneiras pelas quais os professores. Olha só, isso aqui é muito interessante. Terminamos nossa reunião desenvolvendo maneiras pelas quais os professores poderiam gentilmente fazer o diretor saber quando suas histórias não estavam sendo apreciadas. Ou seja, gentilmente, maneiras de interromper o diretor. Muito legal, né, cara? Porque às vezes realmente é meio chato, né? Você ficar interrompendo o cara. Mas uma vez que você alinha ali, né, algumas coisas, talvez fica um pouco mais tranquilo da gente fazer isso. Muito bem. Quando então nós combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como uma crítica. E aqui ele traz alguns elementos, né, nessa tabela aqui, que isso aqui inclusive eu tirei do livro mesmo. Na verdade, a maioria, 99% das coisas aqui são tiradas do livro. Observação sem avaliação e tal. Então, assim, deixa eu ver se tem alguma aqui. Ele vai trazendo alguns elementos aqui, não acho, tá? Li aqui, não acho que seja muito interessante aqui. Se você quiser depois, você procura lá no livro. Mas, ah, e aí ele traz aqui alguns elementos. Ó, nota-se que a palavra nunca e jamais expressam observações, efetivamente. Porém, às vezes, tais palavras são usadas como exagero de linguagem, hipérbole, né? Caso em que se associa, em que se associam avaliações às observações. Você está sempre ocupado? Você nunca está precisando, você nunca está quando precisamos dela. Ela nunca está, né? Quando essas palavras são usadas como exagero de linguagem, é comum provocarem não compaixão, mas reações defensivas, né? Então, as palavras também frequentemente, raramente, também podem contribuir para confundir observação e avaliação. E aí, cara, uma vez falado isso, ele traz o Marshall traz esses exercícios aqui, cara. Se eu for passar por um a um, vai ser meio complicado. Eu vou pegar um aqui, e aí ele traz sempre 10 exemplos, e aí ele diz, ó, isso é uma observação ou uma observação embutida aí com avaliação junto, né? E aí depois ele traz as respostas aqui. Muito bem. Então eu vou trazer aqui, ó, ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo, tá? Então, ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Cara, isso aqui claramente, não sei se é pra você, é uma observação, é uma avaliação, tá? É, uma observação com avaliação, né? Porque aí ele vai falar, ó, se você circulou, discordamos. Considero sem nenhum motivo uma avaliação. Também considero uma avaliação inferir que João estava com raiva, ele podia estar magoado, amedrontado, triste, outras coisas todas, né? E aí até dá um exemplo aqui, ó, de observações sem avaliação. João me disse que estava com raiva. João esmurrou a mesa. Aí são observações, realmente. É claro que é meio mecânico, né? Parece ser meio robótico você falar uma observação sem avaliação, mas, cara, é isso.
Ó, é isso aqui que aconteceu especificamente. Quando você vai dar, isso é muito louco, né? Imagina que você vai dar o seu testemunho para a polícia. A polícia vai considerar pouco das suas avaliações. Pelo menos deveria, né? Eu acho. Eu não sou um estudioso dessas coisas, mas imagino que a polícia deve considerar pouco das suas avaliações, ela deve considerar mais as suas observações específicas. Não, ó, ele bateu assim, falou dessa maneira e papapá, né? Então, ele vai avaliar essas observações que é possível de serem observadas que vão para além daquela sua avaliação. Se não, se o policial considerar as suas avaliações, aí, aí, por exemplo, o que significa falou, sei lá, falou com agressividade. O que significa falar com agressividade? Nesse caso, não é uma observação, entendeu? Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas, ok, isso aqui é uma observação. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Eu acho que é uma observação também. Ok, aí também, meu pai é um homem bom, aqui já não é, né, uma observação claramente. Mária trabalha demais, obviamente também é uma outra avaliação. Luiz é agressivo, avaliação. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias essa semana. Aí também eu acho que é uma observação, né? 7. Ok, estamos de acordo. Ok. Meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes. Frequentemente deixa. Me parece que também é. Aqui, ó, ele fala que discordamos. Considero frequentemente uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia. Essa semana, enfim. Tá, tudo bem. Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo. Então, uma observação, minha tia reclama de alguma coisa toda vez que eu falo com ela. Aqui, obviamente não, né? Mas é uma avaliação, porque toda vez que eu falo com ela. E reclamar também pode ser uma avaliação aqui, ó, tá vendo? Eu considero. Deixa eu ver se. Eu nem sei se estão conseguindo ler isso. Considero reclamar uma avaliação. Uma observação sem avaliação poderia ser: minha tia telefonou para mim 3 vezes a semana. E em todas falou de pessoas que trataram de alguma maneira que ela não agradou. Entendeu? Sabe o que é uma observação? É quando você declara alguma coisa e aí alguém te pergunta, tá, mas o que significa reclamar para você? Aí você vai ter que dizer observações. Para você conseguir responder de maneira que a outra pessoa entenda o que efetivamente você quer dizer com reclamar. Entendeu? Então, o primeiro elemento é observar. Então, quando a gente consegue fazer essa distinção entre aquilo que é efetivamente e aquilo que eu coloquei, esse que é o ponto. Sacou ou não? Aquilo que é. E existe algo além, que fui eu que coloquei. Foi a minha interpretação que colocou. Inclusive, aqui. Deixa eu ver. Cadê? Aqui tem a frase também. O Marshall também cita o Epicteto, né, no vídeo lá de TCC, né, a TCC, uma das bases filosóficas, são os estoicos, né? Epicteto, se não me engano, é um deles, que basicamente ele relata o seguinte, cara, que as pessoas não são perturbadas necessariamente pelas coisas, ou seja, pelaquilo que é, mas pelo modo como elas veem, né? Então, isso tem muito uma relação aí com as nossas observações, né? Beleza? Minto, as nossas avaliações sobre as observações. Então, existe aquilo que é, existe aquilo que a gente coloca, atribui aquilo que é. Que normalmente são nossas avaliações. Então, maior homem que nunca conheci. Essa frase, né, é uma música dessa mulher aqui, que eu acho que você também não conhece. É uma mulher americana, uma cantora. Segundo a Wikipedia, ela foi considerada a rainha do country, não sei quando. Reba New, não sei o quê. Ela escreveu uma música para o pai dela, que se chama The Greatest Man That I Never Knew. Então, é basicamente o maior homem do qual eu nunca conheci. Por quê? E aí o Marshall vai explicar. O primeiro componente da CNV é observar sem avaliar. O segundo é expressar nossos sentimentos. Somos ensinados a estar direcionados aos outros, em vez de em contato com nós mesmos. Aprendemos a ficar sempre imaginando o que será que os outros acham que é certo ou eu dizer e fazer. Cara, isso aqui é muito louco, né? Faz sentido essa expressão? A gente está constantemente fazendo essa avaliação. Será que estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? Será que estão me avaliando certo? Será que estão me avaliando bem? Será que estão me avaliando mal?
Enfim, a gente está constantemente aí fazendo essas avaliações, né? As interpretações dos outros. Num seminário de CNV, o universitário falou do colega de quarto que ligava o aparelho de som tão alto que ele não conseguia dormir. Quando pedi que expressasse o que sentia quando isso acontecia, à noite o estudante respondeu: Sinto que não é certo tocar música tão alta à noite. Expliquei que, quando ele dizia a palavra sinto, seguida de que, estava expressando, olha só, perceba, uma opinião, mas não revelando sentimentos. Lembra, lá na parte um desse vídeo, né, dessa apresentação, eu falei, né, que uma das coisas que me fez levar a conhecer aí a CNV foi justamente uma pessoa que me apresentou essa diferença entre, ah, como é que fala? É, entre sentimento, aquilo que a gente efetivamente está sentindo, e quando a gente utiliza o cinto, né? Por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui, não vou dar até o spoiler, mas quando a gente está julgando o outro aí, alegando que estamos expressando um sentimento. Tá? E aí ele fala, então ele fala, você na verdade está expressando uma opinião, mas não necessariamente revelando os seus sentimentos, quando você diz sinto que não é certo tal coisa. Pedi que tentasse novamente expressar seus sentimentos. Ele respondeu: Acho que quando as pessoas fazem coisas como esta, é um distúrbio de personalidade. Expliquei então que aquilo ainda era uma opinião e não um sentimento. Ele fez uma pausa pensativa e então anunciou com veemência: Não tenho absolutamente nenhum sentimento a respeito disso. Cara, eu queria só fazer um parênteses aqui. Você vê que parece muito uma comunicação de alguém meio imaturo, né? Entende ou não? Pô, você tá com um problema lá com o seu colega de quarto, né? Colega de quarto. E aí, pô, e aí, o que que você vai fazer e tal? O que você tá sentindo? Aí, mas eu penso que isso é um distúrbio de personalidade. Pô, mas calma aí, mano. O que que você ficar criando essas especulações sobre o outro cara lá, o seu colega de quarto, vai te ajudar a conseguir o que você quer, que talvez é dormir bem. O que que você vai ficar. Pô, mano, você tem distúrbio de personalidade, hein, cara? Ou você. Que foi? Sinto que não é certo. Pô, você faz as coisas erradas. Né? Isso vai te ajudar a fazer, a efetivamente conseguir a parada. Você vê que é meio imaturo. Você vê que a comunicação não violenta, ela parte, né, de um caminho também para um amadurecimento das relações. Né? Amadurecimento até da nossa própria consciência. Né, daquilo que sai da nossa boca. Né? Aquilo que sai da boca do coração tá cheio, né? Ou seja, a gente compreender melhor. Né? A gente ser mais maduro naquilo que nós expressamos. E, consequentemente, a gente conseguir ter melhores resultados, a gente conseguir ter maior. Como é que eu posso dizer? É, a- ter mais chances dos nossos pedidos, nossos valores, nossas necessidades serem atendidos. Né? Fecha parênteses. E aí, ele traz um outro exemplo aqui. Sinto como se estivesse casada com uma parede. Né? Uma mulher aqui, ó, uma dessas mulheres insatisfeitas, trouxe o marido a um seminário durante o macho fazia muitos seminários, né? Treinamento, sei lá. E aí ela foi disso. Aí ela levantou a mão, ô macho, eu sinto como se estivesse casada com uma parede. Aí o macho faz uma brincadeira, né? O marido, então, fez uma excelente imitação de uma parede. Ficou sentado, calado e imóvel. Exasperada, ela se virou para mim e exclamou: Veja, é isso que acontece o tempo todo. Ele fica sentado e não diz nada. É exatamente como se eu estivesse vivendo com uma parede. Aí o macho até fala, né? Tá me parecendo que você está se sentindo solitária e querendo mais contato emocional com seu marido. Você entendeu aqui o ponto? Você entendeu aqui a parada? Está me parecendo que você está se sentindo solitária. É claro que aqui é difícil, né, você eximir a avaliação, né? Quando ele fala, está me parecendo que você está se sentindo solitária. É uma avaliação, é uma interpretação. É difícil a gente fazer isso, né? Essa avaliação a gente vai trazer alguns outros elementos à frente, tá? Queremos mais contato emocional com e aí você quer. Até porque as nossas necessidades, sentimentos, eles são uma questão meio subjetiva, né? Não é uma questão objetiva, entendeu? Então, por isso que quando a gente vai falar sobre sentimento e necessidade, não necessariamente são objetivas. Quando a gente vai lá para os pedidos, a gente volta a ser objetivo. Beleza?
seria o quarto elemento. Então está me parecendo que está se sentindo solitário. Ou seja, ele focou não não no comportamento do marido, necessariamente, não na sua avaliação do marido, não numa ressignificação da ideia que ela tinha sobre o marido, não numa questão, olha, se você. Ele vai até falar isso, né? Mas ele vai primeiro, inicialmente, tentar reconhecer a necessidade. E aí ele vai entender, quando ele reconhece o sentimento e a necessidade que está por trás dessa afirmação dela, ele vai entender a intenção que ela tem e vai dizer, olha, talvez se você disser dessa outra maneira, você tenha mais chance de conseguir ter a sua necessidade atendida do que de chamar ele de parede. Sacou a ideia? Quando então ela concordou, tentei mostrar que era improvável que as afirmações como sinto que estou vivendo com uma parede despertassem a atenção do marido para seus sentimentos e desejos. Então ele vai identificar qual é a intenção, cara. E quando eu digo intenção, é quais são os sentimentos que essa pessoa está tendo e qual é a necessidade por trás desse sentimento. Porque aí a gente consegue desenvolver uma estratégia que efetivamente que seja efetiva. Né? Na verdade, era mais provável que fossem ouvidas como críticas do que como convite para se conectar com os sentimentos da esposa. Ademais, esse tipo de afirmação frequentemente leva a profecias que acabam por acarretar sua própria concretização. Por exemplo, o marido ouve críticas por se comportar como uma parede. Ele fica magoado, é desencorajado e não responde, confirmando assim a imagem de parede que a esposa tem. Né? Isso acontece muito, cara, né? Em muitas situações. Talvez a gente pode pegar um outro exemplo, né, de pessoa que não necessariamente é passiva, mas uma pessoa que é muito agressiva, talvez. Então, se você responde de uma maneira como essa, a pessoa tende a reproduzir esse comportamento. Né? Aí, olha só que louco. Lembra lá na parte 1, se você não viu ainda, a gente estava falando sobre punição e reforço. Basicamente, reforço dentro da psicologia comportamental, se eu não estou enganado, né? Mas eu acho que é a palavra reforço mesmo. São as consequências, né? Então a consequência ela pode ser punição ou reforço. E aí o reforço, ele reforça aquele comportamento, ou seja, ele faz com que ele se perpetue, continue acontecendo. E a punição, ela faz com que o comportamento se extingue. O que é diferente? Mas normalmente quando a gente fala de punição, a gente vai achar que é bater, é preso, é coisas do tipo. Não. Punição ela tem um resultado esperado, ela diminui aquele comportamento. Se bater aconteceu isso, beleza, isso serviu como uma punição. Se bater reforçou aquele comportamento de ser agressivo e o cara tá sendo mais agressivo, não foi uma punição. Entendeu? Então, nesse caso aqui, ele é um reforço. Se você age dessa maneira, às vezes até humilhando o seu marido, ou a sua esposa, ou seu filho, ou seu amigo ali no meio de todo mundo, achando que isso vai fazer com que isso sirva de punição para ele, para que ele reduza aquele comportamento específico que ele teve. Isso pode servir de reforço. Que o cara continue fazendo isso. Não faça isso mais ainda. Entendeu? Então, por isso que é interessante a gente fazer essa avaliação de punição e na parte 1 a gente fez essa reflexão, né, sobre punição, até onde é interessante a gente fazer a punição e tal, mas é justamente isso. O objetivo da punição é reduzir uma... só que a palavra punição ficou meio mal falada, né? Mas ela tem a intenção de diminuir um comportamento específico. Nesse caso, é diminuir o comportamento passivo do marido e aí ela pode tentar reforçar um comportamento onde ele é mais ativo, ele é mais participativo. Muito bem. Estou com medo de abordar esse assunto. Isso aqui é um outro tema que é muito interessante, inclusive tem um livro que fala bastante sobre isso, que se chama A Arte... Arte, não. Sempre tem a arte no meio, né? Como é que é o nome daquele livro mesmo? Tem um outro livro dela que chama eu não vou encontrar ele aqui não. Mais forte do que nunca é um do livro dela, eu acho que o livro depois, mas A Coragem de Ser Imperfeito, eu acho. Coragem de Ser Imperfeito, ele basicamente aborda esse assunto, né, de você de você demonstrar medo, de você demonstrar inseguranças, né, você se mostrar vulnerável, né. E aí o macho reforça esse ponto, né? Então expressar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos. Muito bem. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Ele estava trabalhando aí com administradores de hospital
acho que eles estavam preocupados com uma iminente reunião com os médicos. Eles queriam, os administradores queriam apoio, né, dos médicos para um projeto que havia recentemente sido rejeitado por 17 votos a 1. Eram 18 médicos, 17 votaram contra. Os administradores, então, eles estavam ansiosos para que o Marshall demonstrasse como que eles poderiam utilizar a CNV para falar com os médicos e eventualmente mudar, né, a posição deles. E aí eles ensaiaram um encontro, olha só que interessante. E o Marshall, no papel do administrador, começou o discurso dizendo: estou com medo de abordar esse assunto. Aí, obviamente, o médico, imagina que o administrador teria que iniciar o discurso com os médicos falando: olha, estou com medo de abordar esse assunto. E aí ele fala: ó, escolhi começar dessa maneira porque eu pude sentir que os administradores ficavam amedrontados ao se prepararem para confrontar outra vez os médicos. Antes que eu pudesse continuar, um dos administradores me interrompeu para protestar: você não está sendo realista. Nunca poderíamos dizer aos médicos que estamos com medo. Quando perguntei, então, por que parecia tão impossível reconhecer que estavam com medo, ele respondeu sem hesitação: se confessássemos que estamos com medo, eles nos fariam em pedacinhos. A resposta não me surpreendeu. Já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que não conseguem jamais se imaginar expressando seus sentimentos no local de trabalho. Entretanto, fiquei satisfeito em saber que um dos administradores efetivamente decidiu arriscar expressar sua habilidade na temida reunião. Em vez de abordagem habitual, que consistia em parecer estritamente lógico, ele escolheu expressar seus sentimentos e os motivos pelos quais desejava que os médicos mudassem de posição. Percebeu como os médicos reagiram de forma diferente a ele. No final, ficou espantado e aliviado quando, em vez de ter sido feito em pedacinhos pelos médicos, estes reverteram sua posição e votaram por apoiar o projeto por 17 votos contra 1. Tá? É claro que aqui é, né, ele ressalta esse elemento, né, de você se demonstrar vulnerabilidade, né? Que é basicamente quando você vai expressar seus sentimentos, é você expressar sua vulnerabilidade, né? Estou com medo. Ó, galera, estou com medo, velho. E é muito interessante isso. Eu vou até dar um exemplo aqui de quando eu palestrava, né? Teve uma época que eu ia palestrar. Hoje não, talvez não tanto eu faço isso, mas eu lembro que eu ficava nervoso. Uma das primeiras coisas que eu fazia, eu lembro de uma específica que foi para umas 60 alunos. é, e aí, logo no início, eu ficava meio calado, assim, eu não começava a falar de imediato, porque é uma coisa que a gente tá nervoso, a gente quer tentar começar a falar para preencher o vazio, né? Preencher o silêncio, né? Então eu deixava um pouquinho o silêncio, respirava um pouco, deixava as pessoas avaliarem e tal, assim, e deixava aí um pouco aquela coisa de querer preencher o vazio, de querer falar mais do que a boca, né, de tal. E aí nessa especificamente, uma palestra que eu fiz lá, eu falei, olha, uma palestra, 60 pessoas, todo mundo me ouvindo aqui, e eu tô meio nervoso. Mas eu vou dar uns pulos aqui, eu dou uns pulos e vou melhorar. Pode ser que eu gagueje um pouquinho aqui e tal, mas eu vou ficar bom. E vai ser bem legal essa palestra. Acho que eu não comecei com essas palavras, mas eu comecei mais ou menos assim. E, cara, isso quebra um gelo. É a ideia de quebrar o gelo, né? Isso quebra um gelo, assim. Isso, porra, te coloca como um humano lá na frente. Você não é um cara que é superior aos outros que estão lá na frente, lá ouvindo você porque você está na posição de falar e os outros estão na posição sabe, quebra essa coisa sua, nossa também, né? De achar que as outras pessoas estão avaliando a gente ali e tal. Enfim. Muitas questões importantes. Isso aqui acontece, um outro exemplo que eu tava. É quando você, dentro do trabalho também, você tem que dar um feedback, por exemplo, você tem que demitir alguém. Tudo bem que às vezes, qualquer coisa que você fala, o cara já presume que você vai mandar embora, né? Então é difícil isso. Mas eu acho que se você começar mandando. Ó, você tem que mandar alguém embora. Você fala, cara, ó, eu preciso conversar com você, é uma conversa difícil pra mim. Fico meio triste, ao mesmo tempo ansioso por causa disso, mas assim, eu tenho que te passar essa coisa, né? Essa decisão aí que foi tomada. Então, quando você coloca, você demonstra essa sua humanidade, né? Por trás ali, é uma forma de você até ficar mais confiante, se sentir mais confiante, que, pô, você tá sendo honesto ali com o cara e tal.
né? Então eu percebi isso na palestra e percebi isso também em outras situações em que eu tive que ter essas conversas difíceis aí, no âmbito profissional. E aí o Marshall dá outro exemplo, né? Ele estava dando um curso de CNV para um grupo de estudantes na área urbanas decadentes. Quando eu entrei na sala, eles estavam conversando e aí eles ficaram quietos. Dei bom dia, cumprimentei e eles mantiveram em silêncio. Senti muito desconfortável, mas tive medo. Esse que é o ponto. Ele teve medo de expressar que estava com medo. Pô, é isso, né? Ele teve medo, tive medo de expressar que estava desconfortável. É que as pessoas não receberam ele muito bem, sei lá, ele queria que ele fosse e tal. Em vez disso, continuei com o meu modo mais profissional. Nesse curso, aí ele falou, estudaremos o processo de comunicação e tal. Continuei a apresentar informações sobre o CV, mas ninguém parecia estar escutando. Uma moça procurando na bolsa, achou uma lista e tal. Aí os caras começaram a meio que desvaiar. Os alunos próximos às janelas colocaram seus ossos no vidro, né? Enfim, estava olhando lá para lá de fora. Comecei a me sentir cada vez mais desconfortável, mas continuei não dizendo nada. Finalmente, você entende isso? Eu queria parar aqui. Imagina que ele falasse, galera, olha só, tô conversando aqui sobre uma coisa que para mim é muito importante, eu acho que vai ser muito valioso para vocês, mas eu tô me sentindo desconfortável, porque eu tô vendo aqui que vocês não estão prestando atenção, uns estão olhando para fora, outros estão mexendo e tal, não sei o que, eu gostaria muito que vocês participassem e fizessem perguntas, sei lá. Esse momento você traz a galera para dentro. Normalmente o que acontece muito nas aulas é isso. Tá ninguém prestando atenção e o professor tipo, mano, tá nem aí, eu sou pago só para vir aqui e falar. Eu sou pago para esses caras aprenderem. Eles aprendem se eles quiserem. Então, o professor não tem muito esse compromisso com as pessoas prestarem atenção, né? Só quando o compromisso é com a nota, né? Aí esses meninos têm que prestar atenção, porque senão eles vão tirar nota baixa, enfim, aí é uma questão meio que um tem que ficar forçando o outro lá para conseguir uma coisa. Mas beleza. Finalmente, aí olha só que interessante, um aluno, então, o Márcio estava lá falando, sem expressar sua vulnerabilidade lá, o que estava sentindo, que de certo tinha mais coragem do que eu estava demonstrando ter, disparou, você odeia estar com negros, não é? Fiquei atordoado, mas percebi imediatamente como eu mesmo havia contribuído para essa percepção por parte dos estudantes, ao tentar esconder meu desconforto. E aí o macho respondeu, cara, estou me sentindo nervoso, admiti, mas não é porque vocês sejam negros. Meus sentimentos têm a ver com não conhecer ninguém aqui e desejar ter sido aceito quando entrei na sala. Olha só que diferente, né? Essa expressão da minha vulnerabilidade teve um efeito acentuado nos alunos. Eles começaram a perguntar sobre mim, a contar coisas sobre eles mesmos e expressar curiosidade sobre a CNV. Né? Então, é muito louco porque, assim, imagina assim, uma pessoa negra, né? Aí chega uma pessoa branca. Pode, eu não vou, não sei se esse é o melhor exemplo, né? Poderia pegar outro exemplo. Mas, assim, nesse exemplo aqui do macho, poderia que esse menino negro, por exemplo, quando ele expressa isso, você odeia estar com negros, né? Então, assim, talvez esse menino estivesse acostumado a receber críticas e julgamentos de pessoas não negras. De não reconhecerem ele, de não reconhecer as necessidades deles, não vê-lo como humano, enfim, coisas do tipo. E aí, a gente vai até ver isso aqui, quando a gente falar de pedido versus exigência. Tem até uma história legal aí que o macho, em uma outra escola em que ele foi dar palestrar lá também. Então esse menino estava acostumado com isso. Agora, quando alguém chega e demonstra que, cara, na sua presença eu também fico desconfortável, não por ser negro, mas por ser aceito, que é uma necessidade parecida com a sua, de ser aceito, independente da tua cor, de ser reconhecido como ser humano, de ser reconhecido que tem necessidade. Então, você entende que há uma conexão aí, cara? Entende? E aí, esse menino passa a ver o cara não como um vilão, não como um cara que vai julgá-lo e vai menosprezá-lo, e vai excluí-lo, vai, né, coisa do tipo, mas alguém que talvez tem sentimentos e necessidades parecidas. Muda bastante aí, né? Sentimentos versus não sentimentos. A gente tem alguns exemplos disso aqui, né? Uma confusão comum gerada por nossa linguagem é o uso do verbo sentir sem realmente expressar nenhum sentimento. Por exemplo, na frase sinto que não consegui um acordo justo, a palavra sinto poderia ser mais precisamente substituída por penso. Eu falei sobre isso, né? Da mesma forma, é útil diferenciar palavras que descrevem o que pensamos. Olha só isso aqui.
o que pensamos que os outros estão fazendo à nossa volta, de palavras que descrevem sentimentos reais. Então, pessoal, é útil diferenciar palavras que descrevem o que pensamos que os outros estão fazendo à nossa volta, de palavras que efetivamente descrevem nossos sentimentos. Eis alguns exemplos de afirmações que podem ser facilmente confundidas com expressões de sentimentos que, na verdade, revelam mais sobre como achamos que os outros estão se comportando do que sobre o que realmente estamos sentindo. E aí, olha só, foi esse exemplo aqui que me fez conhecer a CNV e tal. Sinto-me insignificante para as outras pessoas, para as pessoas com quem trabalho. Cara, isso é um sentimento? Não necessariamente. Isso é uma avaliação que as outras pessoas não reconhecem o teu valor, ou não. Sabe, as pessoas. Imagina se você chega a isso, numa reunião de trabalho, numa reunião de empresa, juntou todo mundo, aí o cara chega, pô, eu sinto. Na verdade, o que eu vou dizer? Eu sinto insignificante aqui para vocês. Não é um sentimento necessariamente. A, a, a tendência é que as pessoas vão receber aquilo como um julgamento. Julgando que os outros não dão a mínima pra ele, de que os outros não o respeitam, que os outros não pensam nele e tal. Sinto-me incompreendido, mesma coisa. Sinto-me ignorado, mesma coisa. Né? Palavras como ignorado tendem a expressar como interpretamos os outros e não como nos sentimos. Então é mais uma avaliação do que necessariamente um sentimento. A gente tem que ter cuidado com isso. Né? Expressão dos sentimentos. É aquele, novamente, a gente vai aqui para os exercícios. Acho que você não me ama. Obviamente, isso aqui não é um sentimento. Né? Tá bem claro, né? Se você, acho que você não seja para mim, a frase expressa o que a pessoa acha que a outra pessoa está sentindo, certo? Ok. Vamos aqui só para as que são mais difíceis, não tão óbvias. Estou triste porque você está partindo. Beleza, aqui é um sentimento seguido de uma observação, certo? Fico com medo quando você diz isso. Me parece também ser uma avaliação, uma expressão de sentimentos, certo? Agora, a 4 parece que não vai ser, ó. Quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Aí, negligenciado cai lá naquela coisa, né? Se você circulou esse número, discordamos. Não considero negligenciado seja um sentimento. Para mim, essa palavra expressa o que a pessoa pensa que a outra está fazendo a ela. Uma expressão de sentimento poderia ser: quando você não me cumprimenta a porta, sinto-me solitário. Ok. Não muda muita coisa, não, mas. Estou feliz quando você possa vir. Estou feliz que você possa vir. Você é nojento. Então, obviamente é um julgamento. Sinto minha vontade de bater. Sinto vontade de bater em você. Deixa eu ver o que ele fala sobre isso, cara. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que vontade de bater em alguém seja um sentimento. Para mim, isso expressa o que uma pessoa se imagina fazendo e não como ela está se sentindo. Uma expressão de sentimento poderia estar furioso com você. Ok? Não tenho nenhum valor, obviamente isso não é um sentimento. Sinto-me bem a respeito do que você fez por mim. Sinto-me mal interpretado. Então, assim, não tenho nenhum valor, embora não seja um sentimento, talvez fique claro, talvez dê pra gente ter uma ideia do que o cara quer o que o cara tá dizendo, ou o que ele tá sentindo, né, quando ele fala isso. Beleza? Então, esse é o segundo elemento. Expressando sentimentos, tá? Eu expliquei aqui, né? Na verdade, eu não expliquei da Reba. Ela basicamente fala do pai, que nunca conheceu, né? O pai dela faleceu. E ela tinha aquela relação de pai, né? Ou mãe, que era muito fria, sem muitos sentimentos e tal. Assim, aquela coisa meio. Eu não sei se a palavra utilitarista serviria aqui para explicar o que eu tô querendo dizer. Deixa eu ver aqui. Utilitarismo. Deixa eu ver se. É uma doutrina que avalia a moral, sobretudo as consequências dos. Não é isso. Não. Mas basicamente é uma relação paterna ali, né? Que é mais objetiva mesmo. Assim, você quer um pão? Você quer. Tá com fome? Tá com sede? Sabe? Mais essas necessidades básicas mesmo, assim, né? E para ali, né? Fisiológicas e tudo mais. Muito bem. Aí, qual é a próxima etapa aqui? Assumindo a responsabilidade pelos nossos sentimentos. O que ele está querendo dizer com assumir responsabilidade pelos nossos sentimentos? E o que isso tem a ver com as nossas necessidades? E o que isso tem a ver com Epicteto? Quando ele diz que as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem.
Você já vai entender isso aí. E é bem interessante, inclusive, isso aqui. Se o primeiro elemento, que é a observação versus julgamento, já foi impactante para você, se é questão de você avaliar seu sentimento, né, e você diferenciar isso de um julgamento, que né, do contexto em que você está inserido, você conseguir distinguir essas duas coisas, se isso já foi uma virada de chave para você, essa daqui vai ser ainda mais. Então vamos lá. E o quarto do pedido, talvez ainda mais ainda. Ainda mais ainda. Porque você vai ver, você vai entender. O que os outros fazem pode ser o estímulo para os nossos sentimentos, mas não a causa. Por isso que aquilo aqui, ó, que o Epicteto diz, olha, as coisas não perturbam necessariamente as pessoas, mas o modo como elas vêm. Então, aquilo que uma pessoa faz, para você, ela pode ser o estímulo, mas não necessariamente a causa. Tá? Nossos sentimentos resultam de como escolhemos receber o que os outros dizem e fazem, bem como de nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. Né? Então, obviamente, se uma pessoa faz alguma coisa e nos deixa com muita raiva, não é necessariamente aquilo que a pessoa disse, mas o fato dela ter dito ou feito alguma coisa, aquilo choca com a nossa expectativa, com a nossa necessidade, aquilo que a gente estava precisando imediatamente. E aí, a nossa raiva necessariamente é pela nossa necessidade não atendida. E não necessariamente pelo aquilo que aquela pessoa fez. Por quê? Por que diferenciar isso é importante? Porque quando eu digo que a minha raiva, né, ou minha raiva, ou tal coisa aconteceu na minha vida, ou minha raiva, né, ela é consequência, ela é consequência de uma coisa que a outra pessoa fez, essa pessoa é culpada pela minha raiva. E às vezes ela vai merecer punição, aí eu vou segregar, eu vou excluir essa pessoa. Quando a minha raiva ela é fruto de uma necessidade, quando ela é consequência de uma necessidade não atendida, eu consigo observar essa necessidade e comunicá-la de maneira a estar mais próximo de ter essa necessidade atendida. Beleza? Basicamente é isso que o Marshall estava querendo dizer aqui. Então, isso que significa assumir responsabilidade pelos nossos sentimentos. Que é a raiva, né? Nesse caso, a raiva. Então, você assume responsabilidade. Então, eu estou com raiva porque a minha necessidade X não está sendo atendida. Então, responsabilidade é um jogo. Eu nem sei se responsabilidade significa isso. Tá? Tem alguém que fala que responsabilidade significa isso. Responsabilidade. Tá? Tem gente que fala que responsabilidade significa obrigação de responder pelas ações próprias. Aqui, ó. Basicamente é isso, né? Tem gente que fala que é habilidade para responder. Ou seja, responder pelas ações próprias ou dos outros, inclusive. Né? Então, responsabilidade é a capacidade da gente de responder isso. Né? Então, quando ele vai dizer aqui que. Cadê? Assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos é dizer: olha, eu vou responder a esse sentimento meu. Não é o outro que tem que mudar para que o meu sentimento mude. Se eu estou com raiva, não é o outro que tem que fazer alguma coisa, sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Entendeu ou não? Quando alguém, então, nos dá uma mensagem negativa, seja verbal, seja não verbal, temos 4 opções de como recebê-lo. A primeira é tomar aquilo como pessoal e escutar apenas acusações e crítica. Ah, aqui a gente deu alguns exemplos, né? E, inclusive, eu falei bastante sobre essa questão de tomar aquilo como pessoal lá no exemplo da pessoa que trabalhava para rico, né? Foi lá na parte 1. Se você não viu, volta lá. Essa diferenciação, né? Normalmente as pessoas que conseguem trabalhar com pessoas ignorantes, elas não levam as coisas pelo pessoal e conseguem entender as necessidades e sentimentos por trás daquela exigência, daquela forma bruta, ignorante, arrogante de comunicar. Então, são 4 maneiras que a gente pode receber a mensagem de alguém. Essa mensagem negativa, inclusive. Então, a gente pode tomar aquilo como pessoal e escutar apenas a acusação ou crítica. E aí ele vai, você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Escolhendo tomar isso como pessoal, poderíamos reagir. E eu deveria ter sido mais sensível. Tá. Então, no caso, eu deveria ter sido mais sensível, né? No sentido de ser. Aí você pegou pessoal e se atribuiu aquela crítica, né? De ser não realmente uma pessoa. Tal. Aceitamos os julgamentos da outra pessoa e nos culpamos.
Nesse caso aqui, a pessoa se culpou, né, quando ela respondeu desse jeito. Escolhemos essa alternativa a um grande custo para a nossa autoestima, pois ela nos conduz a sentimentos de culpa, vergonha e depressão, né? Então, isso aqui é quando a gente recebe isso como uma acusação e aceita essa crítica, inclusive, né? Quando a gente não aceita, a gente rebate, né? Aqui que vai acontecer aqui. A segunda opção é culpar o interlocutor. Por exemplo, em resposta à frase, você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Você poderia, você não tem direito de dizer isso. Eu estou sempre levando suas necessidades em consideração. Na verdade, você é quem é o egocêntrico. Quando recebemos mensagens assim e culpamos o interlocutor, é provável que sintamos raiva. Quando recebemos uma mensagem negativa, uma terceira opção é iluminar nossa consciência a respeito dos próprios sentimentos e necessidades. Assim, poderíamos responder: quando ouço você dizer que sou uma pessoa mais egoísta que você já viu, fico magoado, porque preciso de algum reconhecimento por meus esforços e levar em consideração suas preferências. Ao focarmos a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que o nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que. Então, assim, aqui foi aquela coisa que eu falei da raiva, né? É, parece muito estranho, talvez, quando você chegar. E se você parar. O Macho até dá um exemplo de um cara que participou dos treinamentos dele, e que ele fez tipo, uma espécie de uma cola. Então, quando alguém falava alguma coisa assim, ele olhava assim e pensava para depois responder, né? Para ele responder o mais próximo disso aqui, né? Que é. Quando eu ouço você dizer que a pessoa é mais egoísta e tal, isso aqui, então, assim, quando eu observo isso, sinto isso. Porque eu preciso disso, certo? Ah, mas parece meio estranho, né, quando a gente fala isso. Mas assim, o simples fato da gente fazer essas conexões, a gente não necessariamente precisa expressar dessa maneira, né? Mas a gente já consegue auxiliar em como a gente vai responder essas coisas. A gente não vai atacar, né? A gente vai entender qual é a necessidade minha ou qual é a necessidade dele que não está sendo atendida, né? Ao focarmos a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que nossos esforços sejam reconhecidos. E assim, e mesmo que, vamos imaginar que esse cara vai lá e chama você de egoísta e tal. E aí você considera isso. Não, pô, eu acho que eu agi mal aqui nesse caso. Então você pode assumir responsabilidade por esse sentimento, né? De mágoa, porque não necessariamente porque a sua necessidade era de ser reconhecida, mas a sua necessidade era de ser útil mesmo para as pessoas. De não pensar só em você. Enfim, ser útil. Finalmente, uma quarta opção, ao receber uma mensagem negativa, seria virar o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa, tais como expressos naquele momento. Por exemplo, poderíamos perguntar, você está magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências? É, Aceitamos a responsabilidade em vez de culpar outras pessoas por nossos sentimentos, ao reconhecermos nossas próprias necessidades, desejos, expectativas, valores ou pensamentos. Às vezes é até mais interessante, nesse caso aqui, a gente expressar a necessidade e o sentimento do outro, né? Porque parece um pouco mais. Porque a gente precisa. Quando a gente está mais iluminado nesse sentido, né, de nossas necessidades e sentimentos, e a gente não está tão. Carente de que atendam as nossas necessidades e tal, a gente está mais trabalhando, né, com pedidos, que a gente vai ver aqui no próximo passo, com pedidos bem feitos, ou seja, a gente está tendo as nossas necessidades atendidas e valores sendo atendidos através das nossas relações, a gente fica um pouco mais maduro e a gente consegue, nesse caso aqui, não ficar concentrando na nossa necessidade, mas a gente tenta concentrar na necessidade do outro, né? Porque possivelmente está se comportando assim porque alguma necessidade dele não está sendo atendida. As minhas estão bem, mas me diga aí. E aí você coloca essa consciência, você ajuda essa pessoa a ter consciência, né? Você vira o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa. Aí você pode perguntar, você tá magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências e tal. Sem esse apego, né? Sem esse apego a estar certo, sem esse apego a ter suas necessidades atendidas também e tal, porque você já tá bem contente, assim, com as coisas. Porque você tá consciente das suas necessidades, está consciente das suas expectativas e está conseguindo fazer com que elas sejam atendidas, tá? Aqui traz alguns exemplos, tá? Você me desapontou e não parece tal, eu fiquei desapontado. Enfim, traz alguns. Fiquei realmente irritado por eles terem cancelado o contrato. Quando eles cancelaram, pensando que aquilo. Tá. Enfim, ele traz alguns exemplos. Não acho que tenha interesse
cair aqui, vai ter mais alguns outros para frente. O que os outros fazem pode ser o estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. Olha, eu tô subindo. Calma, volta. Ser responsável pelos sentimentos dos outros. E aí, olha só, e aqui, uma vez a gente responsabiliza os outros pelos nossos sentimentos. Agora aqui a gente às vezes assume a culpa, assume a responsabilidade por sentimentos dos outros. E olha só que interessante que o Marshall traz, né? O mecanismo básico da motivação pela culpa é atribuir responsabilidade por seus sentimentos a outras pessoas. Quando os pais dizem, mamãe e papai vão ficar tristes quando você tira notas ruins, estão deixando implícito que as atitudes da criança são a causa da felicidade ou a felicidade deles. Eu me lembro muito disso. Mais uma vez ali, eu acho que eu aprendi isso, vi isso com o Murilo Gun. Eu não sei se ele deu exatamente esse exemplo, mas basicamente é o seguinte, né? Eu lembro de ter observado, por exemplo, o pai, quando chega pro filho. E eu vou te falar assim, tá? É muito fácil esse tipo de comunicação. É porque eu já tenho um filho hoje e às vezes eu cometo esses erros, assim, mas eu consigo perceber e transformar. O pai diz bem assim: não faz isso, porque você está deixando. Você está passando vergonha. Olha só como as pessoas estão olhando para você. Né? Olha só como as pessoas estão. Tal. Então, essa é uma maneira também da gente responsabilizar o menino ali pelo sentimento dos outros. Não sei se acontece com você, mas acontece muito assim de eu ficar meio sem graça quando alguma coisa meio constrangedora está acontecendo. Sei lá, tá tendo uma comunicação, por exemplo, uma coisa meio constrangedora, tipo, acontecendo e você acaba pegando essa coisa pra você, velho. Tipo, como se. Não é que você fosse. Talvez você fosse responsável pelo sentimento de constrangimento que uma pessoa tá sofrendo ali, entendeu? Mas é uma coisa meio louca, isso, né? Aí o que o Marshall vai dizendo aqui? Na aparência, ser responsável pelos sentimentos dos outros pode ser facilmente confundido como preocupação positiva. Parece que a criança se importa realmente com os pais e se sente mal porque eles estão sofrendo. Entretanto, se crianças que assumem esse tipo de responsabilidade mudam de comportamento conforme os desejos dos pais, elas agem não de coração, mas apenas para evitar a culpa. Certo? Isso aqui é um papel importante dos pais, né? De conseguir auxiliar o menino. E aqui eu acho que cabe essa fala aqui do Marshall nesse contexto aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse contexto aqui, ó. É interessante que todos. É interessante. Acredito ser interessante de todos para todos, né? Que as pessoas mudem não para evitar. Não, de todos, não, para todos. Que as pessoas mudem não para evitar a punição, mas por perceberem que a mudança as beneficiará. Então, nesse caso aqui, eu acho que quando é um contexto de educação dentro da família, é legal a gente trazer esse elemento. Além disso, a gente tem o julgamento dos outros. Tá. Ele vai dizer, ó, julgamentos dos outros são expressões alienadas de nossas próprias necessidades satisfeitas. A gente até já falou sobre isso, né? Julgamentos críticos, diagnósticos, interpretações, são expressões alienadas das nossas necessidades. Se alguém diz, você nunca me compreende, está, na verdade, nos dizendo que sua necessidade de ser compreendido não está sendo satisfeita. Você entende aqui o nível de maturidade que nós temos quando a gente recebe, por exemplo, uma crítica? Nesse caso, você nunca me compreende, você é sei lá o quê. Entende o nível de maturidade? Você consegue entender? Às vezes, talvez você consiga perceber aquele estereótipo, aquele arquétipo do sábio. Ele consegue, sabe, pegar essa fala e reverter isso, né, tipo, na expressão, na essência daquilo que ele está querendo dizer. Não é um ataque à minha pessoa. É só uma expressão que ele fala alienada ou trágica da necessidade dele, de uma expectativa dele. Certo? E aí ele segue aqui então, né? Na verdade está dizendo que sua necessidade de ser compreendido não está sendo satisfeita. Uma pessoa diz, você tem trabalho até tarde todos os dias nessa semana. Você ama o trabalho mais do que a mim. Você entende isso, assim? É uma comunicação meio imatura até às vezes, né? Se a gente parar para refletir, se a pessoa que falou isso parar genuinamente para refletir sobre isso, ela vai entender que, pô, mano, não é bem isso que eu quis dizer, mas eu não sei dizer outra coisa. Esse é o grande problema. Às vezes as pessoas se mantêm nessa comunicação porque elas não se dão ao trabalho de pensar em maneiras alternativas de dizer a mesma coisa.
Que parece que é bobo. Ah, você entendeu o que eu quis dizer, né? Vou ficar aqui pensando em as outras alternativas de. Pô, mano. Mas isso é bom não só pra mim, é principalmente pra você. Pra você ter as suas necessidades mais bem atendidas, né? Ter chances maiores das suas necessidades serem mais atendidas, é importante que você pense sobre isso. Inclusive, a gente vai ver aqui o Marshall, ele tem uma tese sobre a depressão. E tá muito relacionado com esse ponto aqui. A gente vai ver mais à frente. Ok. Infelizmente, a maioria de nós nunca foi ensinada a pensar em termos de necessidades. Estamos acostumados a pensar no que há de errado com as outras pessoas. Sempre que o que há de errado com as outras pessoas, sempre que as nossas necessidades não são satisfeitas. Em minha experiência, repetidas vezes pude ver que a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, em vez de falarem do que está errado com as outras pessoas, a possibilidade de encontrar maneiras de atender a necessidade de todos aumenta enormemente. Né? Eu acho que tudo que eu disse até agora vai ao encontro, né? Tá de acordo com isso que ele tá dizendo. Quanto mais a gente sai dessa ideia de ficar analisando, de pensamentos imaturos a respeito do que tá acontecendo, e a gente vai na fonte. Pô, qual é a necessidade? Qual é a minha expectativa? O que eu tô esperando? O que eu tô querendo, efetivamente? Mais chance a gente tem de conseguir aquilo. Necessidades humanas básicas. Eu até coloquei aqui alguns exemplos de necessidades. Né? O Macho traz alguns exemplos também. Mas eu queria só trazer aqui alguns elementos, né? Então, a pirâmide, o Maslow, psicólogo, basicamente ele criou essa pirâmide aqui, que nós primeiramente aqui temos as nossas necessidades físicas ou fisiológicas, certo? Que basicamente alimentação, água, abrigo, dormir e tal. Depois a gente tem a necessidade de segurança. Aqui tá a comunhão espiritual. Ah, enfim, eu não sei de onde que eu tirei essas daqui. Acho que eu tirei do livro. E depois a gente vai. Só que o que acontece? Eu acho que o Maslow, né? Ele fala isso, cara. Primeiro a gente tem que conseguir a fisiológica. Se não tiver. Se você não tiver comida. Inclusive eu falei isso lá no início, né? Como é que você quer ensinar coisas, sei lá, sobre social aqui, né? Que seria amor, amizade, conexão. Se a pessoa não tem nem sequer saneamento básico, o cara não consegue dormir bem, porque, sei lá, a casa dele dorme com um monte de gente, enfim, não sei. Cheiro mal, enfim, é desconfortável, não come bem e tal. Como é que esse cara quer você quer ensinar esse cara a ter uma comunicação compassiva, né? Eu tava comentando sobre isso. Então, basicamente é o seguinte, cara. Você tem que ter as necessidades básicas ali, né? Então, de fisiológica, segurança, para depois você começar a pensar no social, pensar em uma questão mais de reconhecimento de status, né? E depois pensar na realização pessoal. É por isso que muitas pessoas hoje de classe média alta, aqui no Brasil principalmente, né? Eu não sei em outros países, eles estão com essas coisas, assim, essas necessidades de estima, né? Tipo, trabalhar com o que gosta, de ser reconhecido, de trabalhar com uma equipe, sei lá o quê. Porque às vezes a necessidade dela fisiológica, de segurança e social até, já estão tudo muito bem atendidas. Né? E a pessoa que sai lá de baixo, que às vezes não tem nem onde dormir direito, meu amigo, estão topando tudo, porque é uma necessidade iminente. É uma necessidade pulsante, né? A necessidade fisiológica. Não tem, como é que fala? Não tem como não atendê-las. Não, né? Que se dane o resto. Tem que atender isso. Beleza? Então, eles estão mais propensos a aceitar condições, né, enfim, difíceis do que outras pessoas que já têm essas outras necessidades mais atendidas. E aí o Marshall traz aí a ideia da escravidão para a liberdade emocional. Quando ele quer dizer de escravidão, ele quer dizer, obviamente, que nós estamos ali atribuindo, nós estamos presos aos demais. Porque os outros têm que mudar para que eu me sinta bem. Para que eu me sinta alegre, feliz e tal. Então, por isso que é a escravidão. Certo? E aí, basicamente, vai ser, ó, o primeiro estágio da escravidão é vemos a nós mesmos como responsáveis pelos sentimentos. Aqui, na verdade, nós vemos a nós mesmos como responsáveis pelos sentimentos dos outros. Aqui, na verdade, eu errei. A gente vê preso aos outros porque a gente tem que atender essas necessidades que a gente nem sabe qual é. Mas a gente precisa de um reconhecimento. Né? A gente precisa de um
de uma aceitação, a gente precisa do amor, a gente precisa dessas coisas todas. Então por isso que a gente tá escravo dessas pessoas. A gente tá constantemente pensando no que eu preciso fazer para atender as necessidades dessa pessoa para eu poder ser aceito e amado por essa pessoa. Tá? E aí o segundo estágio é o ranzinza. Que você vai ter raiva, né, da pessoa e você não quer mais ser responsável pelos sentimentos das outras pessoas. Você vê aquele adolescente que começa a ficar rebelde com o pai, né? Ah, não, porque começa a fazer coisas contrárias ao que o pai espera, que atende à necessidade do pai, sabe? Só para criar esse tipo de problema, né? E o terceiro estágio, assumimos a responsabilidade por nossas intenções e ações, tá? Aqui o Marshall vai explicar, né, em detalhes aqui. No decorrer do desenvolvimento da responsabilidade emocional, a maioria de nós passa por 3 estágios. A escravidão emocional, que é acreditar que somos responsáveis pelos outros. O estágio ranzinza, no qual recusamos admitir que a gente recusa admitir que nos importamos com os sentimentos e necessidades de qualquer outra pessoa. Então a gente, não ligo pra ninguém. Sabe aquele adolescente? Não ligo pra ninguém. Não quero saber, tô nem aí pra você, coisas do tipo. E aí depois a gente vai amadurecendo, né? E aí a gente aceita a total responsabilidade por nossos sentimentos, mas não pelos sentimentos dos outros. A gente entende que há uma separação, né? Eu não consigo ter a tua aprovação, né? Ou ter, sei lá, te fazer feliz sempre, ou coisa do tipo, né? E ao mesmo tempo, temos consciência de que nunca poderemos atender às nossas próprias necessidades à custa dos outros. Então, a custa dos outros, eu acho que eu não sei o que quer dizer com isso. Porque, de certa maneira, a gente tem uma interdependência, né? As nossas necessidades, na maioria das vezes, são atendidas aí através dos pedidos. A custa dos outros, eu acho que seria em detrimento dos outros, né? Pode ser isso que ele estava querendo dizer. Basicamente, isso são as necessidades, tá, galera? Então, algumas palavras-chave aí foram faladas, basicamente a gente reconhecer aí as nossas necessidades. Aqui a gente vai falar sobre os pedidos. Inclusive, o pedido eu acho que é o maior que tem aqui. Tem vários elementos aqui que são importantes e depois a gente finaliza. Beleza? Quanto tempo aí de vídeo nós temos? Você já curtiu aí? 1h07, então estamos no tempo. Na parte 1 a gente postergou demais ali na introdução. Beleza, pedir o que enriquece a vida, tá? Então esse é o quarto elemento. Aqui ele vai falar, ó, quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, depois de expressarmos o que nós observamos, aquilo que estamos sentindo e aquilo que estamos precisando, fazemos então um pedido específico. Pedimos que sejam feitas ações que possam satisfazer nossas necessidades. Muito bem. Como podemos expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder compassivamente às nossas necessidades? E aí fica essa pergunta, né, como um objetivo aí dessa parte, né? Quais são as maneiras que a gente pode fazer para que as outras pessoas estejam mais dispostas a responder compassivamente às nossas necessidades? Primeira coisa, então, é formular pedidos em linguagem clara, positiva e de ação concretas. Revela o que nós efetivamente queremos. Tá? Então, formular esses pedidos com linguagem clara, positiva e com ações concretas revela o que realmente queremos. Então, basicamente, ele dá um exemplo de aquilo que quero versus aquilo que eu não quero. Tá? Devemos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas e formular nossas solicitações da forma de ações concretas que os outros possam realizar. Tá? Eu não sei se ele dá algum... Ele vai dar alguns exemplos aqui. Tá? Vai dar alguns exemplos legais aqui. Devemos evitar, então, devemos evitar frases vagas, abstratos ou ambíguos e formular nossas solicitações de forma de ações concretas e que os outros possam realizar. Na época lá que eu estava estudando coach e tal, e algumas ferramentas, né? Sempre, toda final de sessão você definia uma ação. E aí eu lembro que tinha uma pergunta que os caras ensinavam a gente a fazer, que era tipo assim, ó, qual ação você pode fazer? Ação esta de que alguém pode ir lá checar que você fez ou não. Alguém pode dizer que se você fez ou não. Porque normalmente a gente pode falar, eu acho que é ser mais amigável. Como é que alguém vai checar se você foi mais amigável ou não? Aí nesse caso de ser mais amigável, você poderia, eu acho que é cumprimentar todo mundo da minha equipe todos os dias dizendo bom dia. E depois no final do dia eu vou dizendo boa tarde, boa noite, sei lá. Aí, isso pra você é ser mais amigável? Então beleza. Isso é uma questão observável, as pessoas podem checar. As pessoas podem dizer que você fez ou não.
tá? Essas são ações que você pode realizar, efetivamente. Agora, ser amigável não é uma ação que você pode realizar. E aí, ele traz algum exemplo aqui interessante. Vamos lá. Certa vez, o macho foi convidado para trabalhar com estudantes secundários que sofriam de uma longa lista de agravos do diretor. Eles o consideravam racista e procuravam maneiras de acertar as contas com ele. Um pastor que trabalhava em contato estreito com os jovens ficou profundamente preocupado com a possibilidade de haver violência. Em respeito ao pastor, os estudantes concordaram em se reunir comigo. Muito bem. Eles começaram descrevendo o que eles viam como discriminação da parte do diretor. Depois de ouvir várias de suas acusações, sugeri que... E aqui ele coloca acusações, né? Enfim. Os caras estavam efetivamente acusando o cara de racismo, por exemplo, né? Imagino. Eles consideravam racista e tal. Sugeri que, ao continuarem, eles esclarecessem o que desejavam do diretor. E aí um aluno perguntou, mas tá, o que isso adiantaria? Nós já fomos falar com ele para dizer o que queremos. A resposta dele foi, saiam daqui. Não preciso que a sua gente venha me dizer o que fazer. Certo? Perguntei aos alunos o que eles haviam pedido ao diretor. Eles se lembravam, calma aí, de ter dito que não queriam, aí olha só, que não queriam, aqui que é a parte do que você quer e do que você não queria. Que ele lhes dissesse como usar seu cabelo. Sugeri que eles poderiam, então, ter recebido uma resposta mais cooperativa se eles tivessem expresso o que queriam em vez daquilo que não queriam. Lembra que o objetivo dessa parte aqui é como podemos expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder compassivamente às nossas necessidades, tá? A gente poderia dizer que é como a gente consegue ser um pouco mais influente também, tá? Não no sentido negativo, né, de persuadir, de, sei lá, enganar as outras pessoas, mas como é que a gente consegue uma resposta mais positiva das pessoas? E aí, olha só, ele sugere que os alunos poderiam ter recebido uma resposta mais cooperativa se eles tivessem expresso aquilo que eles queriam, e não aquilo que eles não queriam. Eles também haviam dito ao diretor que gostariam de ser tratados com justiça, ao que eles se tornaram defensivo. Obviamente, é muito difícil alguém chegar e dizer, não, eu realmente sou injusto com vocês. Nesse caso, o professor negou com veemência jamais ter sido injusto. Aí o Marshall, né, arrisca um palpite, que o diretor teria reagido mais favoravelmente se eles tivessem reivindicado ações mais específicas. Então, o que significa ser mais justo para vocês? Em vez de pedirem um comportamento vago como tratamento justo. Então, o que ele deveria fazer efetivamente para ele poder ser mais justo, né? Aí eles trabalharam juntos, encontrando maneiras de expressar suas solicitações numa linguagem de ação positiva. Ao final da reunião, os alunos haviam especificado 38 atitudes que gostariam que o diretor tomasse, incluindo gostaríamos que o senhor concordasse com a participação de alunos negros nas decisões sobre as normas de vestuário e gostaríamos que o senhor se referisse a nós como alunos negros e não como a sua gente. Então, bom, questões objetivas aqui, né? Então, eles estipularam 38 ações objetivas que o diretor poderia efetivamente realizar e qualquer um poderia assinalar. Não, realmente ele está fazendo isso. Realmente ele fez isso. Né? No dia seguinte, os alunos apresentaram suas reivindicações ao diretor, usando a linguagem de ação positiva que haviam praticado. Naquela noite, recebi um telefonema eufórico deles. O diretor havia concordado com todas as 38 reivindicações. É claro que possivelmente eles usaram mais outras técnicas aqui da comunicação não violenta, né? Ele deve ter falado dos sentimentos deles, deve ter falado das necessidades, aí depois fizeram um pedido, né? Aqui é um outro exemplo bem interessante lembrando que a gente está falando aqui sobre a comunicação, né? Sobre formular pedidos de maneira clara, positiva e de ações concretas. Muito bem. Esse outro exemplo aqui de um casal, talvez você já tenha visto muitos exemplos como esse. Um casal com problemas que compareceu ao seminário dá outro exemplo de quando a linguagem inespecífica pode atrapalhar a compreensão e a comunicação. Quero que você me deixe ser eu mesma, declarou a mulher. Aí o marido, obviamente, o que ele ia responder? Mas eu deixo, né? Quem disse que eu não deixo? Então, ela responde no caso. Aqui tá ele. Ele responde. Não, você não deixa. Ela insiste. Ok. Aí o macho, imagino que deve ter solicitado ela para ela expressar a linguagem de ações positivas. A mulher diz, quero que você me dê a liberdade de crescer e de ser eu mesma.
bem vago ainda, né? Uma frase dessas, porém, é tão vaga e propensa a provocar uma resposta defensiva quanto a anterior. E aí, eles foram trabalhar. Lembra aquilo que eu falei lá alguns minutos atrás? Cara, às vezes parece que as pessoas acham que é irrelevante você refletir sobre aquilo que você está falando. Tipo, também, é isso mesmo. Tipo, aqui, ó. Eu quero que você me dê mais liberdade para eu crescer e ser eu mesmo. Será que é isso mesmo que eu tô querendo dizer, cara? O que efetivamente eu tô querendo dizer com isso, cara? Reflita sobre isso. Aí o que o Macho falou, cara, vamos parar um pouquinho? Vamos entender bem o que você tá querendo dizer? Beleza. Aí o que ela vai responder? Pô, isso é meio esquisito, né? E normalmente são. O próprio Macho fala, né? Depois. Mas se for para eu ser precisa, acho que eu quero que é que você sorria e diga que tudo o que eu faço está bem. Essa especificava o que ela estava querendo dizer com quero que você me dê liberdade, né? Ou me deixe ser eu mesma, né? É comum que a linguagem vaga e abstrata mascare esse tipo de jogo interpessoal de opressão. Está vendo aqui? Olha só que interessante. É comum que o uso de uma linguagem vaga e abstrata, mascare esse tipo de jogo interpessoal. Né? Então, olha só o que ela está querendo. Eu quero que você sorria e diga que tudo que eu faço está bom. É claro que aí tem uma carência, né, de aceitação, né? Para ela poder se sentir bem com ela mesma, livre e tal. Talvez ela queira que a pessoa esteja sempre sorrindo e dando joinha para ela. Entendeu? Aí ela quer essa parada para poder se sentir nesse caso. Então você vê que é um jogo, né? O Macho relata aí. Outro elemento aqui é um pai, né? Tudo que eu quero é que você comece a demonstrar um pouco de responsabilidade. É pedir demais? O pai alegou. Sugeri que especificasse o que o filho precisaria fazer para demonstrar a responsabilidade que ele queria. Depois de uma discussão sobre como tornar mais clara sua solicitação, o pai respondeu vergonha. Bem, sou meio estranho, né? Mas quando eu digo que eu quero responsabilidade, o que quero mesmo dizer é que desejo que ele faça o que eu digo sem questionar, e pule quando eu disser para pular, e que faça isso ainda sorrindo, né? Aí ele concordou, aí o macho, né? O pai, no caso, concordou comigo, com o macho, que se o filho comportasse daquela maneira, estaria demonstrando obediência. E até mais do que isso, né? E não responsabilidade. Porque assim, uma coisa é, obediência pula, o cara pula. Agora, pular e fazer isso, essa exigência, com sorrindo ainda, tipo, gostando de estar, eu acho que seria mais do que obediência. Mas o macho foi cauteloso aqui, talvez. E aqui aí o macho entra no ponto de a tese da depressão, né? E aí ele entrevista um menino que estava com diagnóstico de depressão. E aí o macho pergunta, tá, vem cá, o que você quer que você não está conseguindo? O macho perguntou pro menino. E aí o menino, eu não sei dizer, eu acho. Eu não lembro o que o menino respondeu. Aqui, tá. O menino depressivo que buscava ser amado, ele falou, só quero que alguém me ame. Né? Mas só que o menino não sabia o que estava querendo. Ele efetivamente não sabia, né? Quando o macho perguntou novamente, ele perguntou, só quero que alguém me ame, né? Depois eles entraram a fundo, né, pra saber o que era, né? Essa coisa, né? Aí o menino falou, eu quero que eles adivinhem o que eu quero antes mesmo que eu me conscientize do meu desejo. E então quero que ele seja sempre realizado. Você vê, tipo assim, quando a gente vai a fundo dos nossos sentimentos, a gente começa a ver como a gente é imaturo, cara. Entende ou não? Quando a gente começa a se responsabilizar pelos nossos sentimentos, a gente começa a questionar, cara, calma, o que eu tô querendo que eu não estou conseguindo? E aí a gente começa a perceber que a gente cria expectativas sobre as outras pessoas completamente realistas. Como é que eu quero que as outras... E eu vou te falar, isso é muito comum, tá? Essa expectativa que as pessoas criem de que os outros adivinham o que eu quero, antes mesmo que eu saiba o que eu quero, antes mesmo que eu conscientize do meu desejo, e ainda realize isso. E aí o macho fala, né? Muitas vezes meus clientes puderam ver como a falta de consciência sobre o que desejavam dos outros havia contribuído significativamente para suas frustrações e depressão.
O simples fato de você identificar isso aqui já acaba, mano, com grande parte dos sentimentos que você tem. Porque você para de ficar criando, alimentando essas expectativas irreais, né? E aí a tese do Marshall é o seguinte: em minha tese é que ficamos deprimidos porque não obtemos o que queremos. E isso acontece porque nunca nos ensinaram a obter o que queremos. Em vez disso, fomos ensinados a ser bonzinhos. Se adotarmos esses ensinamentos, é melhor acostumarmos a ficar deprimidos. Depressão, depois que a moto passar, depressão é o prêmio que ganhamos por sermos bons. Mas, se você quer se sentir melhor, esclareça o que gostaria que as pessoas fizessem para tornar a sua vida mais maravilhosa. Beleza? Então, basicamente isso. Assim, a tese de que pro macho, né, sobre depressão é quando as pessoas não obtêm o que querem. E às vezes ela fica depressiva, né, de acordo aí com essa análise do macho, não porque elas não estão obtendo o que elas querem, mas é porque elas não estão obtendo o que elas querem e elas nem sabem por quê. Elas nem sabem aonde procurar. Que é aquele sentimento de desesperança, sentimento de desamparo. É tipo, eu não estou feliz, não estou com as minhas satisfeitas e eu nem sei o que fazer pra conseguir. É tipo, um sentimento realmente paralisante. Mas uma vez que a gente toma consciência dessas coisas, começa a conscientizar o que eu quero, o que eu estou precisando e não estou conseguindo, aí a gente começa a seguir para um caminho maior de mais realização e tal. E aqui, eu iniciei, né, lá na parte 1, se não me engano, lá no iniciozinho dessa apresentação, um dos elementos, uma das frases que mais me marcaram aí nessa segunda lida desse livro, do Marshall, foi: sempre que dizemos algo, esperamos alguma reação. Tá? Podemos expressar nosso desconforto e presumir erroneamente que o ouvinte compreendeu o nosso pedido subjacente. Então, assim, sempre que a gente fala alguma coisa, a gente espera, acaba que sendo um pedido. Nem que seja, ele vai até falar aqui, ó. Pode ser simplesmente uma conexão de empatia, um reconhecimento verbal ou não verbal, de que nossas palavras foram compreendidas, ou podemos estar pedindo honestidade, desejamos saber qual é a reação honesta do ouvinte a nossas palavras. Ou ainda podemos estar pedindo uma ação que satisfaça nossas necessidades. Né? Então, sempre quando a gente fala, a gente está esperando uma reação. Nem que seja um joinha, nem que seja uma atenção àquilo que a gente está falando, né? E aí a gente pode presumir, né, erroneamente, que o ouvinte compreendeu o nosso pedido subjacente, nesse nosso pedido implícito ali, né? O que muitas das vezes não acontece, fica meio vago, né? E ainda mais, ele até dá o exemplo, o macho, nesse caso aqui, como, por exemplo, se você tá lá uma criança normalmente faz isso, né? Estou lá, ô mãe, terminei! Você já sabe qual pedido está implícito aí, né? O macho dá outro exemplo, ele dá o exemplo de alguém que tá lá na sala de estar, sei lá, e grita: tô com sede! Você sabe que, sei lá, o pedido implícito é alguém levar uma água para essa pessoa. Mas nem sempre essas coisas acontecem, né? E aí ele diz, né? É mais comum que ao falar, simplesmente não tenhamos consciência do que estamos pedindo. Conversamos com os outros ou falamos a eles sem saber como estabelecer um diálogo em conjunto com eles. Jogamos palavras e usamos a presença dos outros como se fossem cesta de lixo. Então a gente não toma cuidado de expressar efetivamente aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está necessitando e aquilo que a gente quer. Joga-se palavras ao ar, para ver se cola alguma coisa. Quando as pessoas fazem seus pedidos sem primeiro comunicar... aqui é um exemplo específico, tá? Basicamente ele diz assim que às vezes algumas perguntas podem soar como exigência. A gente vai falar aqui em cima sobre exigência e pedido, essa diferença, mas basicamente, sei lá, aí ele dá o exemplo da mãe que chega pro filho lá e fala assim: você podia cortar cabelo, né? Aí soa como se fosse uma crítica ao cabelo do menino, né? Aí ele fala: antes de você expressar uma pergunta dessa que pode soar como uma crítica, você pode expressar os seus sentimentos, né? Então,
Aí que ele fala, né? Por que você não vai cortar seu cabelo, né? Então, é melhor você revelar seus próprios sentimentos e necessidades antes. Então, ó, estamos preocupados porque seu cabelo está ficando tão comprido que pode impedir você de ver as coisas, especialmente quando está de bicicleta. Que tal cortá-lo? Então, na verdade, você traz uma razão plausível do qual você acha que seria interessante a pessoa cortar o cabelo. Não só porque eu acho que tá feio, né? Você traz algumas questões aí específicas. Beleza. Então, é mais comum, então, que as pessoas conversem sem estar conscientes do que estão pedindo. Como a gente comentou aqui. Não estou pedindo nada. Eles podem perceber, apenas tive uma vontade de dizer isso. Às vezes, algumas pessoas podem dizer isso, né? Ah, não, só estou falando por falar. Mas, normalmente, a gente tem uma expectativa por trás disso, né? Acredito que sempre que dizemos algo a outra pessoa, estamos pedindo alguma coisa em troca. Eu até falei sobre isso, né? Ok, ok. Quanto mais claro se nós formos, então, a respeito daquilo que a gente quer, mais provável que nossas necessidades sejam atendidas. Muito bem, então, sempre que dizemos alguma coisa, esperamos uma reação. Pedido de confirmação e sinceridade, tá? Então, sempre que a gente faz um pedido, a gente comunica alguma coisa, a gente, obviamente, tendo a consciência da intenção do que está por trás daquilo que a gente está falando, a gente vai confirmar se aquela mensagem foi recebida da maneira que a gente gostaria que fosse, né? Então, para ter certeza que a nossa mensagem, que a mensagem que enviamos é a mesma que foi recebida, podemos pedir ao ouvinte que a repita para nós. Depois de nos expressarmos de forma vulnerável, é comum que queiramos saber o que o ouvinte está sentindo, o que o ouvinte está pensando e se o ouvinte está disposto a tomar determinadas atitudes. Tá? Então a gente não só confirma o que ele entendeu, mas também quais são o que reverberou ali nele, né? Eu costumo, cara, fazer o seguinte. Eu costumo fazer a pergunta. Eu não vou. Não trouxe. Eu costumo fazer essa pergunta para as pessoas. Falo, cara, o que você entendeu do que eu falei? A maioria das vezes as pessoas não entenderam. Se eu chegasse para você agora e falasse, cara, o que eu acabei de falar para você? A resposta sua ia ser muito diferente. Possivelmente ia ser muito diferente daquilo que eu tô comunicando aqui agora. Né? Isso acontece muito também no nosso dia a dia, no nosso trabalho e tal, essas coisas todas. Muito bem. Mas, num grupo, pede-se muito tempo quando as pessoas. Isso aqui é muito legal, cara. Que é quando a gente vai fazer um pedido, quando a gente vai falar em grupo, né, montar uma reunião. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, são críticas a reuniões, porque as reuniões, às vezes, são improdutivas. Como aquela lá do diretor, lembra que a gente estava falando lá, e com os professores. Num grupo, pede-se muito tempo quando as pessoas não estão certas do que tipo de respostas desejam em retorno às suas palavras. Então, às vezes, as pessoas param as pessoas, uma pessoa específica para as demais, para comunicar uma coisa que ela acha interessante. Como nesse exemplo aqui, ó. O macho tava lá num grupo, era algum, eu não lembro exatamente específico, mas tinha alguma coisa com racismo, um grupo de pessoas negras lá e tal. E aí o que acontece? O macho tava lá participando e falou, acho que alguém reclamou que tava meio improdutivo. Aí um homem que tinha, aí o macho foi e perguntou pro cara que iniciou a reunião lá toda. E cara, você poderia me dizer que resposta estava esperando o grupo ao trazer o artigo desse jornal? Aí o cara respondeu, achei que fosse interessante. Expliquei que estava perguntando que tipo de resposta ele desejava obter do grupo e não o que ele achava do artigo. Então ele esclareceu, não estou perguntando necessariamente o que você acha do artigo, estou perguntando o que você espera que isso qual a intenção por trás de você ter trazido esse artigo, o que você quer, né, gerar de reflexão e tal. Ele pensou um pouco, então admitiu, eu não tenho muita certeza do que eu queria. Isso acontece muito quando a gente tem reuniões improdutivas. As pessoas iniciam a reunião e não sabem exatamente. Eu deveria ter uma estratégia para quando eu iniciar uma reunião. Mas quando eu termino, normalmente eu falo, e o que ficou decidido aqui? E aí a gente volta para aquilo que efetivamente a gente estava reunido para fazer, né? Quando nos dirigimos a um grupo sem dizermos claramente o que desejamos em resposta, é comum que sigam discussões improdutivas. Ou seja, quando a gente se dirige ao grupo, falando ao Léo, jogando palavras ali para ver se, né, alguém concorda, e aí alguém aprova aquilo que a gente está falando, e aí a gente gera uma discussão legal, né, sem muita expectativa, né? Acaba dependendo da relação dos outros, acaba que se seguem de discussões improdutivas. Muita gente, isso aqui é muito interessante, pega a visão,
Se você adora ficar gastando tempo no YouTube, no TikTok, no Instagram, muitas pessoas acham que o Instagram é uma parada produtiva. Porque tem várias coisas legais lá e tal, mas não é. E eu te explico por que não é. Porque porque você não tem uma intenção clara do que você está procurando ali. Você está, tipo assim, se vier uma coisa legal, ok, eu vou rir, ok, eu vou aprender uma coisa. Mas assim, a aplicabilidade dessa coisa que você está aprendendo, não tem. A não ser que você esteja ativamente no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, pesquisando alguma coisa específica, tá? Que eu acho que no Instagram nem tem como. Inclusive, ele não é uma rede social de busca, né? Não faz sentido. É improdutiva. Por mais que você ache que seja produtiva. Porque você não tem uma intenção clara ali. Você não está ativamente buscando uma coisa. Você está simplesmente num espaço onde pode chegar coisas interessantes para você. Pode mudar a tua vida? Pode. Mas a chance disso acontecer é muito pequena. E não foi por uma iniciativa sua. Foi... Ah, não, mas foi iniciativa minha entrar no Instagram? Não foi. Tá? Não foi. Por isso que eu sou meio contra. Não é que eu sou meio contra, mas eu sempre rebato quem acha que entrar no Instagram é uma coisa positiva. Se você quiser pesquisar sobre a vida das outras pessoas, beleza, vai lá no Instagram, vê como é que tá a vida da pessoa. Ok, isso é uma busca ativa. Ok, aí é uma busca ativa. Mas não é ficar rodando lá pra ver se você acha alguma coisa, né, que na verdade você tá ali só gastando seu tempo. Entretanto, se apenas um membro do grupo tiver consciência da importância de solicitar claramente a resposta desejada, essa pessoa pode estender a consciência para os demais, para todo o grupo. Por exemplo, quando aquele homem, em especial, não definiu a resposta desejada, um membro do grupo poderia ter dito: olha, eu tô confuso sobre como você deseja que respondamos a sua história. Você estaria disposto a dizer qual resposta deseja de nós? Né? Intervenções como essa podem evitar o desperdício do precioso tempo do grupo. Isso aqui é muito legal, né? Às vezes tem muitas reuniões aí de grupos que o cara senta sem uma expectativa, sem um resultado. Uma das coisas que eu aprendi lá na época também de coaching e tal, quando a gente fazia treinamento, fazia coaching em grupo, era sempre você definir um resultado esperado, cara. Sabe? Se você não tem um resultado esperado, você não tem um pra onde ir, sabe? E aí qualquer coisa vale. Inclusive, se você não tem tempo, qualquer coisa vale também, porque afinal você não tem um tempo a terminar. Então você se permite dar aquelas. Ah, não, vamos falar sobre essa coisinha aqui que não é tão importante, mas é legal, né? Não, quando você tem tempo, quando você tem um resultado esperado, quando você tem essas limitações, elas são importantes para você ser produtivo, né? Para você efetivamente conseguir chegar no seu lugar, onde você quer, né? As conversas frequentemente se arrastam indefinidamente, sem satisfazer a necessidade de ninguém, porque não está claro se quem iniciou a conversa obteve ou não o que queria. Na Índia, a gente começou aqui, né, falando do Baz, né? Na Índia, quando as pessoas recebem a resposta que desejam em conversas, elas mesmas iniciaram, elas dizem Baz. Isso significa que você não precisa dizer mais nada. Então, se alguém iniciou uma conversa lá em grupo, e aí, tipo, ó, Baz, por mim, Baz. Né? Igual lá no poker, se eu não me engano, que os caras falam assim, tô fora, não, tem uma palavra pra isso. Sei lá, é passo, né? Sei. Sai, enfim. Lembrei disso. É como se, estou satisfeito, tá todo mundo satisfeito, beleza. Vamos embora. Ok. Próximo passo aqui, nós vamos falar sobre pedidos versus exigência. Depois a gente vai falar aqui sobre um exemplozinho específico e alguns exercícios aqui para a gente clarear. E aí a gente finaliza essa primeira apresentação. Lembrando que você está assistindo aqui, né, curte aí, comenta, traz aí seus elementos, porque tem mais esse monte aqui, ó, de coisas das quais o autor, o Marshall, também aborda, que seriam uma não é uma evolução, mas seria um nível 2, eu não sei, seria uma parte mais evoluída, teria uns níveis maiores aí, onde ele pega todos esses 4 conceitos e vai aplicando em outras áreas específicas, e aí a gente traz, eu faria uma gravação igual essa daqui, novamente, mas se a gente tiver bastante curtidas aí, eu sei que bastante curtidas é um pedido abstrato, então eu não estou sendo objetivo porque eu não quero definir aí um número inicialmente. Eu estou consciente desse pedido meu abstrato e vago. Mas,
Se nós tivermos aí uma comunicação legal, uns comentários legais, curtida legal e a galera gostar, e eu achar que a galera gostou, tá? É um pedido subjetivo mesmo, eu que vou definir se gostaram ou não. Aí a gente faria uma parte 3 aí, ou 4, sei lá, onde a gente abordaria os capítulos mais à frente aí do livro, beleza? Muito bem. Pedido versus exigência, tá? Opa, acho que eu fiz alguma cagada. Pedido versus exigência. Ok. Quando outra pessoa ouve de nós uma exigência, ela vê duas opções: submeter-se ou rebelar-se, né? É muito comum aí quando a gente vê pessoas coercitivas, né? Relações em que o pai talvez é muito rígido com o filho ali e tal, e aí tem muito ou o filho é muito certinho e tal, obediente, ou o filho talvez é muito rebelde, coisas do tipo. Em ambos os casos, a pessoa que faz o pedido é percebida como coercitiva, e a capacidade do ouvinte de receber compassivamente o pedido é diminuída. Lembrando que o objetivo dessa parte aqui é a gente identificar que isso aqui, ó. Cadê? Cadê? Como podemos expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder compassivamente às nossas necessidades. Então, você ser coercitivo diminui a chance de a gente ter uma resposta, né, aos nossos pedidos de maneira compassiva. Pedidos são recebidos como exigência, olha só que interessante, quando os outros acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem. Tá? Aí ele dá até um exemplo aqui. José diz à sua amiga: estou me sentindo solitário e gostaria que você saísse comigo essa noite. Isso é um pedido ou uma exigência? Pergunta o macho, né? A resposta é que não saberemos até que observarmos como José tratará Maria se ela não concordar. Suponha que ela responda: José, estou muito cansada. Se você quer ter companhia, que tal encontrar uma outra pessoa para sair com você hoje à noite? Se José disser: é tão típico de você ser assim egoísta, então a solicitação terá sido, na verdade, uma exigência. Em vez de oferecer a sua empatia à necessidade da Maria de descansar, ele a culpou, certo? E aí, olha só que interessante: quanto mais as pessoas ouvirem exigências de nós, menos elas gostarão de estar perto de nós. É chato mesmo, né? Tem alguém que fica constantemente ali tentando um joguinho assim para querer as coisas de você, né? E tal. Aqui eu coloquei um exemplo, né, quando eu dou algo a alguém, né? Às vezes eu ficava meio preocupado assim, você dá algo a alguém, por exemplo, você, sei lá, você pega tá com um negócio na sua casa lá e você vai doar. Tipo, parece, não sei se sou isso pra você vai doar pra alguém que você conhece. Vai oferecer, ô, fulano, tô com isso aqui e tal. Quando eu fazia isso, eu achava que, tipo assim, poderia soar como não uma crítica, né, mas assim, ô, fulano, eu sei que você é pobre, sei que você não tem tantas condições assim igual eu. É, pega esse negócio aqui pra você, sabe? É como se eu estivesse desfazendo daquilo, eu não quero mais e tô te dando. Pra que não soasse desse jeito, né? Eu tentava, ainda tento, né? Dizer, cara, olha o seguinte, tem uma parada lá em casa que eu não tô usando muito. Bom, é bom pra isso, bom pra aquilo, tal, que você quer, mas assim, pra gente lá, pra mim, pra Ana, a gente acaba não usando muito, acaba ficando um tempo muito parado, vai acabar estragando. Você quer levar? Você entende como é diferente? Eu trago uma observação, eu trago uma plausibilidade anteriormente para poder depois doar aquilo. Isso é um exemplo de como que às vezes a nossa comunicação, mesmo que sutilmente, tá? E aí, obviamente, eu tô me responsabilizando eu não quero que essa pessoa responda a mim de maneira, como eu comentei, achando que eu estou dando a ela porque para mim não serve, para mim, né, eu desfiz daquilo e vou dar para qualquer pessoa que queira pegar, enfim, sabe? Eu não quero que ela pense isso. Eu quero que ela aceite como um presente. Né? Só que eu não vou embrulhar o trem e dar um presente para ela do nada. Vou falar, olha, tem isso aqui lá em casa, você quer? Isso aqui é um exemplo interessante aí de como que a nossa comunicação pode ser aí polida, né? Para que a gente consiga atingir um objetivo mais próximo daquilo que a gente quer. Né? Afinal, a gente quer enriquecer a vida da pessoa. Se eu entregasse e ela tivesse esse sentimento que eu estou entregando a ela como se fosse uma obrigação, como se fosse assim, uma coisa que eu nem quero, ela não ia receber de coração, entendeu?
Sabe, é uma parada dessa. Eu quero enriquecer a vida da pessoa com essa doação também. Eu não quero só me desfazer daquele negócio. Sacou a parada? Então, escolher pedir em vez de exigir não significa que devamos existir sempre que alguém disser não à nossa solicitação. Significa que não tentaremos convencer a pessoa antes de oferecermos nossa empatia para com o que está impedindo de dizer sim. Tá? Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é, cara, a gente não necessariamente vai existir se a pessoa disser não. Né? Então, a gente não vai... Mas ao mesmo tempo, a gente não vai exigir. Né? A gente vai começar... Tá, mas vamos lá. A gente vai tentar... colocar todas as necessidades ali em jogo, né? Que a minha e a sua também seja atendida. A minha não pode ser atendida em detrimento da sua também, né? Ou em alguns casos, uma necessidade que você tem, que às vezes conflita com outra, a gente pode ir, né, intercalando. Enfim, aí é uma discussão meio filosófica. Mas basicamente é isso que o macho quis dizer em relação a pedidos e exigências. E aí ele traz aqui esse exemplo, para a gente poder analisar esse elemento. O senhor estaria disposto a me dizer como eu poderia tê-lo feito entender o que eu queria, de modo que isso não soasse como se estivesse lhe dando uma ordem? Essa foi uma pergunta do macho a um menino. Eu coloquei esse boneco aqui, mas é porque foi o único boneco que eu vi com cara de mal. Mas basicamente era um aluno lá, ele que era grande, forte e tal, e que quando o macho, acho que solicitou para que eles sentassem mais à frente, né? Ou prestasse atenção, alguma coisa assim, ele achou que era uma exigência, o aluno achou que era uma exigência. E aí o aluno respondeu como é, eu não lembro qual que é a palavra que ele usou, mas como é que é, seu o professor? Sabe, nesse desafio, assim, você está querendo me exigir alguma coisa? Você tá... E aí o macho logo percebeu que o menino recebeu isso como uma exigência, né? E aí o macho fez essa pergunta. Imagina se alguém chega e faz essa pergunta pra você, né? O senhor estaria disposto a me dizer como eu poderia tê-lo feito entender o que eu queria, de modo que isso não soasse como se eu estivesse lhe dando uma ordem? Aí o menino, não entendi o que você perguntou, velho. Aí ele volta a perguntar, como posso fazê-lo entender o que espero do senhor? E aí ele começou a chamar o menino de senhor, sem que soe como se não me importasse com o senhor, com o senhor gostaria. Como posso fazê-lo entender o que espero do senhor, sem que soe como se... É basicamente assim, cara, como que eu posso... como posso fazer ele entender? Como que eu posso fazer você entender o que eu espero de você, sem que isso soe como uma exigência? Basicamente essa pergunta para ele, né? Aí, esse aqui que eu achei legal, né? Quando eu digo ao senhor, e isso o macho só perguntando pro cara, isso é uma tentativa dele de expressar o pedido dele sem que ele seja recebido como uma exigência. Quando eu digo ao senhor do que eu gostaria, não estou dizendo que o senhor tenha de fazê-lo, sob pena de eu tornar a sua vida um inferno. Não sei como dizer isso de uma maneira que o senhor possa acreditar. Né? Então, assim, por que o macho fala sobre isso também? Porque, às vezes, algumas pessoas estão acostumadas a receber as coisas como exigência. Né? Então, você tem que deixar claro para ele que não é uma exigência. Que eu não vou tornar a sua vida um inferno se você não fizer aquilo que eu estou fazendo. Né? E aí ele vai tentando aí, através dessas perguntas, criar meios para que ele pudesse fazer um pedido que não soasse como uma exigência para o menino ali. Beleza? Exercício, então, de expressão clara dos nossos pedidos. Vamos dar uma olhada aqui. Para verificar se concordamos a respeito da clara expressão dos pedidos, circule o número em frente as frases em que a pessoa esteja claramente solicitando alguma ação específica, né? Que alguma ação específica seja feita. 1. Quero que você me compreenda. Aqui fica claro que não é um pedido específico, né? Porque quero que você me compreenda é subjetivo, a gente não dá para saber o que é, abstrato. Gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz que você não gostou. Beleza? Um pedido objetivo. Gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo. Aqui já não, né? O que ele vai dizer aqui, ó? A expressão sentir mais confiança não expressa claramente uma ação específica. A pessoa poderia ter dito, gostaria que você fizesse um treinamento em pensamento afirmativo que acredito que aumentaria a sua autoconfiança. Beleza. Quero que você pare de beber. Ok. Gostaria que você me deixasse ser eu mesma. Aquele exemplo lá da moça lá. Gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem.
aqui, ser honesto comigo é uma questão muito complicada, né? Que ele vai falar, ó, discordamos. A expressão ser honesto não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. Né? O que ele poderia dizer? Quero que você me diga como se sente a respeito do que eu fiz e o que gostaria que eu tivesse feito de modo diferente. Né? Então, pode ser honesto comigo, me diga X, Y, Z. Né? Gostaria que você. Calma aí. Gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade, ok? Gostaria de conhecer melhor você. Gostaria que você conhecer melhor você. Cadê? É qual? É o 8. Discordamos, não concordamos. Para mim, gostaria que não está sendo. Não, gostaria de conhecer melhor você, não é uma ação específica. Gostaria que você me dissesse se estaria disposto a se encontrar comigo para almoçar uma vez por semana. Aí, beleza, seria específico. Gostaria que você demonstrasse respeito por mim, por minha privacidade. Também não é específico. Gostaria que você preparasse o jantar mais vezes. Cara, aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, a expressão mais vezes não expressa claramente uma ação. Embora possa parecer, né, bem assim, gostaria que você preparasse o jantar mais vezes, não necessariamente é uma ação específica, né? Aí ele poderia, gostaria que você preparasse o jantar toda segunda. É meio estranho, né? Toda segunda-feira à noite. Faz o seguinte, gostaria que você preparasse o jantar hoje. Beleza, aí é mais objetivo. Beleza, galera? Então, basicamente, isso são os 4 elementos, tá? Então, a gente falou sobre observar sem avaliar, declarar os sentimentos sem julgar, expressar suas necessidades também sem julgar, sem acusar os outros, assumindo responsabilidade, inclusive, né, pelos seus sentimentos, né? Entendendo que os seus sentimentos são consequências da sua necessidade não atendida e não necessariamente de uma ação de uma outra pessoa. A ação de uma outra pessoa, ela é um estímulo, mas não necessariamente a causa. E pedir objetivamente, positivamente e sem exigir a resposta que desejamos. Beleza? E aqui tem alguns, né, outros elementos aí que, como eu comentei, a gente faria aí mais uma parte, mais uma extensão dessa apresentação para a gente poder evoluir aí nesse tema, tratando outros capítulos aqui mais avançados aí desse conhecimento, né, dessa estratégia aí do Marshall Rosenberg. Se fez sentido para você aí, cara, curte aí, comenta, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que a gente tem aqui. E é isso, obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha sido enriquecedor para você aí também. E a gente se vê no próximo vídeo aí.